Olá pessoal, a questão 151 da prova azul do Enem 2015. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com o objetivo de prevenir a infecção por HPV e dessa forma reduzir o número de pessoas que venham a desenvolver câncer de colo de útero. Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014 pelo SUS para um público-alvo de meninas de 11 a 13 anos. Considera-se que, em uma população não vacinada, o HPV acomete 50% desse público ao longo da vida. Em certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas de 11 a 13 anos de idade em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina nessa faixa etária escolhida ao acaso vir a desenvolver essa doença seja no máximo 5,9%. Houve 5 propostas de cobertura de modo a atingir essa meta. O problema nos pede então qual dessas 5 propostas é a correta, quanto por cento do público-alvo deve ser vacinado. E além disso, para diminuir os custos, a proposta deveria ser aquela que vacinasse a menor quantidade de pessoas possível. Então ele quer saber qual das 5 propostas foi aquela que foi implementada. Então veja bem, se a vacina tem 98% de eficácia, significa de 100 pessoas, 98 vão ficar imunizadas e 2% deve ter a doença. Ele disse ainda o seguinte, que numa população de pessoas não vacinadas, o HPV acomete 50% desse pessoal. Tá certo? Então ele quer que esse 50% caia para uma probabilidade de no máximo 5,9% uma menina escolhida ao acaso. Então veja bem, vamos lá. Vou chamar de N o número total de meninas de 11 a 13 anos, é o público-alvo. P é a porcentagem de N que deve ser vacinada, certo? A porcentagem de meninas que deve ser vacinada. Então o que é N vezes 0,02P? 0,02 é 2%. Se você divide 2 por 100, dá esse número, não é? Então veja bem, 2% daquela porcentagem que deve ser vacinada vezes o total de meninas vai me dar o quê? O número de meninas vacinadas que deve ter a doença. Número de meninas vacinadas que deve ter a doença. É como se elas não tivessem sido vacinadas. Equivale a isso. Veja bem, e N que multiplica 1 menos P? 1 é 100%. Então veja bem, se eu tirar de 100% a porcentagem das meninas que devem ser vacinadas, eu vou ter o quê? A porcentagem de meninas não vacinadas, vezes o total de meninas. Então vou ter N que multiplica 1 menos P é o número de meninas não vacinadas. Então a equação fica assim, ó. O problema me diz que a soma da população de não vacinadas, 50% dessa população deve equivaler a 5,9% do total de meninas. 50% é meio. 5,9% é 0,059. Por quê? Porque se dividir 5,9 por 100 dá esse número, certo? Então veja bem, eu somei o quê? O número de meninas vacinadas que deve ter a doença, é aquelas que é como se não tivessem sido vacinadas, e o número de meninas não vacinadas. 50% disso deve equivaler a 5,9% do total de meninos. Essa é a equação. Então veja bem, esse meio eu vou passar para o segundo membro dividindo, certo? Então vai ficar assim, ó, N que multiplica 0,02P mais N que multiplica 1 menos P é igual a esse número 0,059 de N dividido por meio. Eu passei o meio que estava no primeiro membro, passei para o segundo dividindo. Agora veja bem, aqui eu tenho uma soma com duas parcelas. Nessa soma existe um fator comum que é N. Então vamos colocar N em evidência. Essa parcela dividida por N dá 0,02P, mais essa parcela dividida por N dá 1 menos P. Isso é igual a
Esse número dividido por meio, qualquer número dividido por meio, é ele multiplicado por 2. Dividir por meio é multiplicar por 2. Então vamos multiplicar por 2. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 10, e 1, 11, vai 1. 2 vezes nada, nada, 1, 0, vírgula. N. Multipliquei esse número por 2, porque dividir por meio é multiplicar por 2. Agora observa que tem um N multiplicando aqui e um N multiplicando no segundo membro. Se eu passar o N, vai o quê? N dividido por N. Vai dar 1. Agora veja, 0,02P menos P. Como é que vai ficar? Aqui é menos 1. Menos 1 mais 0,02P, isso aí vai dar esse menos esse, vai dar menos 0,98P. Claro, né? 1, eu vou tirar esse número, só que o 1 está com sinal negativo, né? É igual a 0,118. Agora e o 1? 1 passa para cá subtraindo. Então vai ficar assim, ó. Menos 0,98P é igual, essa diferença, 1 menos esse número, vai dar menos 0,882. Multiplicando por menos 1, nós vamos ter o quê? Que P é igual a 0,882 dividido por 0,98. 0,98 veio para cá, dividindo. Essa divisão dá exatamente 0,9 ou 90%. 9 décimos ou 90%, que é o mesmo número. Essa resposta, então, corresponde exatamente à letra A. Deve ser vacinada 90% do público-alvo, certo? Então veja com atenção a equação, leia com atenção. Se você tem a prova em casa, leia. Se você não tem, pegue aí na internet. A prova azul é a questão 151 do HPV. Leia com atenção, veja tudo que nós fizemos, tá? Veja aí a equação e como que a equação foi resolvida, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima questão e obrigado.